Bom dia a todos. Vamos à nossa atividade síncrona e falaremos aqui da classificação dos materiais magnéticos. Nós vamos aqui utilizar a definição de magnetização macroscópica, que é dada em termos do campo magnético H, em termos de uma constante, que M, que nós chamamos de susceptibilidade magnética. E nós também definimos a constante magnética μr do meio como sendo simplesmente 1 mais que m. Os materiais magnéticos se classificam pela relação entre a magnetização e o campo magnético externo aplicado. Vamos aqui fazer uma pequena tabela envolvendo QM e a categoria do material. Se QM for nula, nós, para um campo magnético externo, não temos uma magnetização. Então, esse material é não magnético. Então, não há o que dizer aqui. Se nós tivermos o QM negativo, teremos uma magnetização no sentido oposto ao do campo magnético externo. Dizemos, então, que o material é diamagnético. Por outro lado, se o QM for maior do que zero, a magnetização e o campo magnético externo aplicado terão o mesmo sentido e nós diremos que o material é paramagnético. Aqui, nós estamos em termos do QM. Nós podemos definir o parâmetro μr. Aqui, estamos lidando com um regime tal que o μr é da ordem de 1. Ou seja, o QM não é muito diferente de zero. Porém, nós podemos ter uma categoria de materiais em que o QM, além de ser positivo, é muito maior do que zero. Ou seja, para um dado campo magnético externo, nós vamos ter uma magnetização no material muito grande. E aqui,
Eu estou falando de um tipo de material em que o μr é da ordem de 10 ao quadrado ou 10 ao cubo. Ordens de magnitude maior do que, no caso, do diamagnetismo ou do paramagnetismo. Estes são os materiais ferromagnéticos. Estas são as categorias que nós vamos analisar nesta aula. Para falar disso, nós precisamos lembrar que cargas em movimento constituem correntes elétricas. Correntes elétricas geram campos magnéticos. E quando nós temos uma espira de corrente, nós estamos lidando com um dipolo magnético. E um dipolo magnético, na presença de um campo magnético externo, sofre um torque que tende a alinhar o dipolo, que possui um campo magnético, na direção do campo magnético externo. Estes são os conceitos físicos que nós precisaremos lembrar para lidar com a classificação de materiais magnéticos. Vamos começar com o primeiro material magnético, o diamagnetismo. Estes são materiais que, na presença de um campo magnético externo, são repelidos. Eles tendem a se afastar. Se eu aproximar um ímã de um material diamagnético, esse material tenderá a fugir do ímã. E este fenômeno está relacionado ao movimento orbital dos elétrons em torno do núcleo dos átomos que constituem o material. Então, vamos considerar aqui uma amostra de material diamagnético. Nós temos no centro dos átomos ou das moléculas o núcleo
E em volta deste núcleo, constituído por prótons e nêutrons, teremos elétrons. Circulando, constituindo a eletrosfera. Temos aqui elétrons orbitando o núcleo atômico. Só fechar aqui a porta, com licença. E em cada orbital, como nós falamos, podemos ter mais de um elétron. Cada orbital constitui um momento de dipolo magnético. Nós temos aqui espiras de corrente. Então, em torno do núcleo, nós temos várias espiras de corrente. Você pode imaginar que elas podem ter várias orientações relativas entre si. Elas, para a nossa visualização, nem precisam estar todas no mesmo plano. Eu posso ter, aqui nós temos o núcleo atômico. Posso ter uma dada espira de corrente, com esta orientação, e posso ter uma outra espira inclinada. Cada uma dessas terá um momento de dipolo magnético. Somando todas, nós vamos ter o momento total de dipolo magnético do átomo. Então, vou representar aqui este momento de dipolo total, que constituirá um dipolo magnético momento Mi, e vamos supor que ele seja orientado desta forma. Nós temos associado a ele uma corrente elétrica, assim constituída por esses elétrons, as próprias cargas da eletrosfera em movimento. Se eu submeter este átomo, esta molécula, a um campo magnético externo, eu chamarei de H, então eu teria o alinhamento destes momenta de dipolo com o campo, e o material deveria ser atraído. Ele deveria executar um movimento assim, de atração com relação ao ímã na direção do campo. Porém, nós devemos considerar aqui a lei de indução de Faraday
Lenz, vamos supor, então, que eu tenho esta espira de corrente e apliquei um campo magnético externo. A lei de indução de Faraday-Lenz, como vocês verão no vídeo, nos diz que um campo magnético tenderá, variante no tempo, tenderá a induzir uma corrente em um circuito fechado. Aqui nós temos um circuito fechado que é a nossa espira de corrente atômica. Porém, esta corrente deverá produzir um campo que, no interior do circuito, será oposto ao campo magnético externo que está produzindo essa corrente. Ou seja, nesse caso, eu teria de ter uma espira, uma corrente que produzisse um campo magnético induzido na direção oposta. Vou chamar isso aqui de HI. Pela regra da mão direita, eu estou, então, invertendo o sentido da corrente que nós tínhamos. Como os campos magnéticos possuem orientações opostas, nós teremos aqui uma repulsão do material frente a um campo magnético externo. Por que esta repulsão? Devido, então, à lei de Faraday-Lenz aplicada às correntes elétricas dos elétrons ao redor do núcleo atômico, dos átomos que constituem esse material. Quais são os materiais diamagnéticos, então? Todos. Esta caneta é diamagnética, meu corpo é diamagnético, esta folha de papel é diamagnética, a tinta é diamagnética. Todos os materiais são diamagnéticos porque todos possuem elétrons orbitando em torno de núcleos atômicos. Lembrem-se, por exemplo, de um material que nós analisamos em relativo detalhe, que são os condutores. Nós temos aqueles elétrons de condução que são livres para se movimentar ao longo da estrutura do condutor, porém, além desses elétrons livres de condução, nós temos aqueles outros elétrons mais internos que ficam presos aos átomos, ficam orbitando os núcleos atômicos. Todos os materiais, então, são diamagnéticos, porém, este efeito, em geral, é muito sutil. Então, ele é ofuscado por outros efeitos que o material também experimenta, como veremos o paramagnetismo e o ferromagnetismo. Exceção. Estamos lidando com os supercondutores. São materiais em que o diamagnetismo é extremamente intenso. Porém, tais materiais só possuem este efeito observado em baixas temperaturas. Estamos aqui falando de temperaturas da ordem, por exemplo, de 100 graus Celsius negativos.
É uma corrida tecnológica para obtermos materiais que sejam supercondutores a temperaturas ambientes. Bom, vimos aqui o diamagnetismo, que ocorre por causa do movimento orbital dos elétrons em torno do núcleo atômico das moléculas ou dos próprios átomos que constituem o material. Vamos agora partir para o nosso segundo tipo de material magnético, que é o paramagnético. Como é que eu tinha colocado aqui? Diamagnetismo, então paramagnetismo. Se o diamagnetismo era por causa do movimento orbital dos elétrons, aqui nós vamos lidar com o movimento de rotação dos elétrons em torno de seus eixos. Bom, eu disse aqui que cargas em movimento constituem correntes elétricas geram campos magnéticos e que espiras e corrente constituem dipolos magnéticos. Porém, se nós pegarmos um elétron representando por esta esfera, se eu fizer essa esfera que está carregada, possui uma carga elétrica igual à carga elementar, distribuída por todo, ao longo de todo uma distribuição de um dado raio, e se ela rotaciona em torno de um dado eixo, eu terei aqui uma carga, uma distribuição esférica em movimento. Podemos até calcular qual é o momento de dipolo resultante. Então, isto aqui constituirá um dipolo que eu chamo de S. Esse S vem exatamente de rotação, que em inglês é chamada de spin. É o momento angular intrínseco do elétron que estaria relacionado à rotação em torno de seu eixo. Porém, existe um problema com esta representação. Se nós fizermos os cálculos quantitativos considerando os parâmetros eletrônicos, como, por um exemplo, o raio do elétron, a velocidade medida. Cici, não posso dar atenção a você agora, Cici. Nós vamos obter, para a velocidade de rotação do elétron, um valor muito maior do que C, que é a velocidade da luz no vácuo. Nós não podemos ter na natureza nenhum objeto que se mova a uma velocidade maior do que C. Isto aqui é proibido pela relatividade porém, nós observamos que os elétrons possuem movimento de spin, que possuem um momento angular de spin. Então, nós não mais associamos isto a um movimento de rotação do elétron em torno do seu eixo. É simplesmente um grau de momento angular intrínseco que o elétron possui.
Se você está um pouco incomodado com isso, não se preocupe, vocês verão em maiores detalhes no curso de Física 4, quem fizer, que trata um pouco de mecânica quântica. Porém, o que tenho a dizer é exatamente isso. Nós não podemos associar o momento angular de spin ao movimento do elétron em torno do seu eixo, é simplesmente um grau de liberdade que o elétron possui sem rotação a princípio. Agora, nós vamos partir para o elétron no átomo. Então, nós temos aqui o núcleo atômico, constituído por prótons e nêutrons, e em torno dele nós temos os elétrons orbitando na eletrosfera. Bom, vocês devem se lembrar, eu acho que quando fizeram no ensino médio, em química, vocês tinham de preencher orbitais atômicos segundo a regra de Hund, em que você tem aqueles quadradinhos que você preenche com uma seta para baixo, outra seta para cima, seta para baixo, seta para cima. Aquilo ali você está se referindo exatamente ao momento angular de spin dos elétrons. Então, em cada órbita ou orbital em torno do núcleo, nós temos elétrons com momento angular de spin em uma dada direção e outro na direção oposta. Eu tenho de preencher esses orbitais de tal forma que os orbitais internos possuem um momento angular de spin nulo. Então, se aqui eu tenho um para baixo e outro para cima, eu posso ter também até mais pares aqui também. Eu sempre vou preenchendo com elétrons aos pares. Então, aqui eu estou tendo momento angular de spin nulo. Eu não estou considerando aqui, lembrando, o efeito diamagnético. Isso nós já tratamos no item anterior, que é devido ao movimento de rotação do elétron em torno do núcleo. Aqui eu estou tratando, como nós dissemos, do movimento hipotético do elétron em torno de seu próprio eixo. Porém, nos orbitais mais externos, em alguns materiais, eu posso não ter elétrons suficientes para fechar a orbital. Posso não ter um número de elétrons pares aqui, ou seja, eu tenho este elétron com um dado momento angular de spin em uma dada direção, sem o seu equivalente, seu par equivalente, com o spin na direção oposta. Dizemos que este elétron está, então, desemparelhado. Isso ocorre em alguns materiais, alguns tipos de moléculas. Isso significa que, para um dado átomo, eu terei um momento angular de spin, um dipolo magnético diferente de zero. Então, quando eu aplico um campo magnético externo, estes momentos de dipolo vão se alinhar na direção do campo magnético e eu terei uma atração com relação ao campo externo. Então,
O paramagnetismo é devido ao momento angular de spin do elétron. Este alinhamento é dificultado pela temperatura do material. Quanto mais quente for o material, vocês nem precisam pensar em temperaturas muito altas. Vocês podem pensar em temperatura ambiente, por exemplo, aumentando um pouco, aquecendo um pouco esse material. Maior será a agitação dos átomos ou moléculas desse material. Então, estes próprios momenta angular ficarão agitados. Então, isto causará uma certa dificuldade de mantê-los alinhados com relação ao campo magnético. Foi verificado empiricamente que a magnetização de uma dada amostra paramagnética é diretamente proporcional ao campo magnético que eu aplico nessa amostra. Tem aqui uma amostra macroscópica. Estou aplicando um dado campo magnético H, ou aqui eu vou considerar a densidade de fluxo magnético B. Então, quanto maior o B, maior será a magnetização dessa amostra. Porém, quanto maior a temperatura, menor será essa magnetização. Então, temos que a magnetização é proporcional a B e inversamente proporcional a T. Essa proporcionalidade é dada por uma constante C, que é a chamada constante de Curie, em homenagem ao Pierre Curie, físico francês, final do século XIX, início do século XX. Vocês podem ver um filme lançado recentemente em que ele aparece, que está disponível até no Netflix, que é o Radioatividade, que trata da relação entre ele e a esposa, a Marie Skłodowska-Curie, que juntos eles fizeram trabalhos vitais com relação à compreensão do fenômeno da radioatividade. Eles descobriram 3 elementos: o rádio, o polônio e, se não me engano, o tório também, que são elementos radioativos. Esta é, então, uma descrição empírica. O Curie fez, na época, sem grandes modelos teóricos. Vocês vão ver que ele era, em grande parte, um químico, assim como a esposa dele. Naquela época ainda não era algo tão proeminente a química teórica. Porém, continuando no paramagnetismo, nós temos depois, com o advento da mecânica quântica, nos anos 1930, nós verificamos que o spin do elétron, vejam só, antes nós estávamos dizendo que o spin do elétron se devia a uma rotação desse elétron em torno de seu eixo. Depois nós dissemos que essa imagem não procede porque violaria a relatividade. E agora nós estamos dizendo o seguinte, que, ao contrário de uma dada espira de corrente arbitrária, em que eu posso orientar o meu spin nessa direção, posso orientar o spin nessa direção, eu posso ter o spin, a princípio, se eu tenho uma esfera girando, posso variar o ângulo de rotação dessa esfera no ângulo que eu quiser.
Porém, em 1930, descobriu-se que o spin do elétron só possui duas orientações possíveis, que chamam exatamente de para cima e para baixo. Nos livros vocês, em geral, encontram também como up e down, do inglês. E lembrem-se, nós temos uma energia potencial associada a um dipolo magnético, na presença de um campo externo, que é dada por menos o produto escalar de μ com B. Desta forma, se nós só temos duas orientações possíveis, nós teremos dois valores possíveis para a energia potencial de cada spin, de cada átomo que constitui o material. Com o advento da mecânica quântica, que nos possibilitou essa descoberta, é o famoso experimento de Stern-Gerlach, vocês verão em Física 4, aplicando um cálculo que pode, inclusive, ser feito, considerando esse sistema, com dois valores possíveis de energia potencial. A magnetização da nossa amostra, nós obtemos que a magnetização é proporcional à tangente hiperbólica de cada momento magnético em separado, vezes o campo magnético, sobre uma constante Kb, multiplicando a temperatura. Kb é uma constante que já aparece na física estatística clássica, é chamada constante de Boltzmann. Se você expandir a tangente hiperbólica para campos muito fracos ou temperaturas muito altas, que é o regime ao qual o Pierre Curie, no início do século XX, tinha, com a tecnologia dele disponível, ou seja, de tal forma que μB sobre KBT seja muito menor do que 1, expandindo em Taylor esta tangente hiperbólica, você vai chegar que a magnetização será proporcional ao campo magnético e inversamente proporcional à temperatura, e você, inclusive, obtém um valor para a constante de Curie em termos de grandezas físicas fundamentais. Eu não vou fazer isso aqui, porque, no caso, eu teria de misturar sistemas unitários, porque quando nós lidamos com mecânica quântica, em geral, nós usamos o CGS. Então, algumas grandezas referentes ao eletromagnetismo possuem significados distintos do MKS. É o problema do sistema de unidades que enfrentamos no magnetismo. Vamos agora tratar do último material, que é o ferromagnetismo. Bom, diamagnetismo, nós temos repulsão com relação ao campo, que é o que eu aplico na amostra. O paramagnetismo, lembrando, como nós vimos, somente alguns materiais possuem elétrons desemparelhados. Então, somente alguns materiais serão paramagnéticos. Porém, como eu disse, todos são diamagnéticos. Então, nos materiais paramagnéticos, o diamagnetismo será ofuscado perante o paramagnetismo. Os dois efeitos podem e, de fato,
eles coexistem. O ferromagnetismo, aqui eu farei um quadro puramente empírico, está associado a uma atração fortíssima com relação a um campo magnético externo. Que materiais são ferromagnéticos? Os ímãs. O ímã que você tem na geladeira, o ímã que você pode encontrar nos equipamentos eletrônicos, no notebook, em geral associado a alguns HDs. São materiais ferromagnéticos. No ferromagnetismo, nós temos uma magnetização não nula, mesmo na ausência de campos magnéticos externos. E mais ainda, essa magnetização pode ser diferente para diferentes regiões do material. Nós chamamos essas regiões de domínios magnéticos do material. Então, vamos pegar uma dada amostra macroscópica de um material ferromagnético e analisar a magnetização neste material. Nós poderemos ter aqui uma dada região em que a magnetização apresenta este sentido, nas vizinhanças, e outra que apresenta um sentido oposto. Nós temos técnicas experimentais para determinar esses sentidos da magnetização. Da mesma forma, essa região está vizinha a uma outra que possui uma magnetização em um sentido oposto, e essa daqui também. Então, nós temos aqui 4 regiões em que a magnetização difere em sentido da magnetização presente nas regiões vizinhas. E aqui no centro nós podemos ter, por exemplo, uma magnetização numa direção distinta. Vejam que curioso, né? Em várias regiões vizinhas do material, nós temos uma diferença no sentido da magnetização, isso no mesmo material. Agora, vamos supor que eu aplique um campo magnético externo. Eu vou aqui me referir à densidade de fluxo magnético B em uma dada direção do material. Quando eu faço isso, essas direções que são paralelas ao campo magnético aplicado tendem a ser privilegiadas. Estas regiões, tanto a que está no mesmo sentido quanto a que está no sentido oposto a esse campo magnético externo, são aumentadas. E esta região central, onde nós temos uma magnetização perpendicular à direção do campo magnético externo, vai diminuir. Então, nós teremos essa região central diminuída, e isso acarreta em um aumento nas demais regiões. Se você constrói uma curva da intensidade da magnetização
no material, considerando a soma de todas essas regiões, você vê que aquelas regiões na direção do campo magnético são privilegiadas, no mesmo sentido, são privilegiadas com relação àquelas que estão no sentido oposto, e somando a magnetização de todas essas regiões, você obtém um comportamento gráfico de magnetização por campo magnético desta forma. Chegamos a um valor de saturação. Eu chamarei de MSAT. Conforme aumentamos o campo magnético, cada vez mais a magnetização tende assintoticamente a esse valor. Ela não aumenta muito. Assim, nós vemos que esses materiais não são lineares. Eu não posso mais falar aqui daquelas relações M igual a uma constante multiplicando o campo magnético externo ou densidade de fluxo magnético sendo uma constante vezes o campo magnético. No caso dos materiais ferromagnéticos, estas relações não valem mais. Aqui, nós temos que tanto Qm quanto Mi são não mais números, mas matrizes. Então, vamos analisar em maiores detalhes este gráfico aqui, da magnetização do material pelo campo magnético externo aplicado. Eu vou representar aqui a nossa curva inicial. Que é essa que eu estou chegando inicialmente à minha saturação. Bom, se eu partir do início, que eu não tinha magnetização do material, e induzir uma magnetização com um campo magnético, se eu diminuo o campo magnético, espera-se que o material volte à situação inicial em que eu não tinha inicialmente nenhuma magnetização. Porém, empiricamente, nós verificamos que não é isso o que acontece. Vamos supor que agora eu comece a reduzir a intensidade desse campo magnético externo. A magnetização também vai começar a se reduzir. Porém, ela não chega a zero. Ela chega a um dado valor para o campo nulo, que é diferente de zero e diferente da magnetização de saturação. Vejam o que nós temos neste ponto. Um campo magnético externo nulo e uma magnetização no material diferente de zero. Lembre-se do que eu falei. No ferromagnetismo, nós podemos ter uma magnetização não nula, mesmo na ausência do campo magnético externo. Bom, se eu cheguei ao valor nulo do campo magnético, como que eu faço para diminuir ainda mais esse valor? Eu inverto a direção do campo. Ele estava nessa direção, agora eu vou aplicar o campo magnético na direção oposta.
eu vou zerar essa magnetização na marra, digamos assim. Então, vou aumentar a intensidade no sentido contrário. E nós chegamos num ponto em que nós temos a magnetização nula em um campo magnético externo diferente de zero. E eu vou continuar aumentando a intensidade desse campo magnético, porém, no sentido oposto àquele inicialmente que eu usei para atingir a saturação primeiro. Eu vou chegar em uma situação... Cici, o que você fez? O que você fez, Cici? Me desculpem pela interrupção. Minha gata que me dá trabalho, ela quer atenção. Então, invertendo a direção do campo magnético externo, eu atinjo uma outra, exatamente, Yuri. A minha gata quer aprender física e ela fica do meu lado sempre que eu estou preparando as aulas, que eu estou filmando. E quando ela quer atenção, não tenho que discutir. Então, nós temos aqui a magnetização de saturação que nós tínhamos atingido antes, porém, na direção oposta. Mais uma vez. O que acontece se eu, então, eu estou com um campo magnético máximo na direção oposta àquela inicial? O que acontece se eu agora começo a inverter a direção deste campo magnético? Teremos a situação simétrica ao que tivemos aqui em cima. Nós vamos chegar em um ponto onde teremos novamente para um campo igual a zero, uma magnetização diferente de zero, porém na direção oposta àquela que nós tínhamos acima, inicialmente. Prosseguindo, nós vamos chegar em um ponto em que teremos, mais uma vez, magnetização igual a zero e o campo magnético diferente de zero, até que nós aumentamos e novamente atingimos esse valor de saturação. Vocês já devem ter ouvido falar desse tipo de curva, e nós temos vários tipos para o mesmo material. Eu posso ter um outro regime, uma curva que se desloca um pouco para uma dada amostra. Estas são as chamadas curvas de histerese. Histerese significa atraso. Nós temos aqui os pontos em que a magnetização é nula, eles estão atraso, deslocamento, eles estão deslocados com relação à origem, como nós esperaríamos, assim, em um material paramagnético ou diamagnético. E nesse procedimento que eu variei o campo magnético externo e variei as orientações da magnetização, nós temos uma variação na temperatura do material. Esse é um processo que exige energia. Eu tenho aqui dissipação
de energia. Bom, isto é o que eu tinha para falar para vocês, classificação de materiais magnéticos. Eu estou terminando de corrigir as avaliações. Hoje ou amanhã eu já libero todas as notas, até a avaliação que nós já tivemos. Aí vocês saberão quem já passou, quem ainda precisa fazer, também com relação às listas de exercícios. Já vou liberar uma nova lista de exercícios também. Só que você só tem de entregar na quinta-feira da próxima semana. E, bom, acho que essa é a penúltima avaliação que nós teremos. Quem já passou com esta avaliação pode fazer a última para aumentar a nota. Mas eu vou, no cômputo da média final, como eu já tinha dito, descartar a menor média de vocês, a menor nota de vocês. De tal forma que uma das avaliações serve como recuperação já. Vocês têm alguma dúvida, alguma observação? Fiquem à vontade. Perfeito, Yuri. Espero que todos vocês estejam bem. William, tudo bem com você? Tem alguma dúvida? Bom, se estiver tudo bem, eu já encerro por aqui. Perfeito, William. Bom, cuidem-se, tenham um bom dia e uma boa semana. Hoje, no fim da tarde, teremos P-aluno. Não sei se é a turma de vocês, mas como eu falei, não tendo ninguém na sala, eu atendo vocês também, dessa turma. Ok, professor. Muito obrigado. Uma boa semana. Igualmente, boa semana para vocês.